de Amaral Militão. É. Bem, a Ascensão, que é prima de primeiro grau do pai dela aqui, e também da mãe dela aqui. Você e a Ascensão, quando é que as histórias de vocês duas se encontram? Quando a mamãe morreu. Vamos chegar no Otaí, no bem. Tá. E todos os netos que você possui hoje. Ela surgiu que ela morava em Recife, veio aqui em Fortaleza, visitar a criação. Detalhe, por que ela morava em Recife? Porque ela então, e ela foi embora para Recife, eles foram com uma firma de balas que eles tinham. Balas de quê? Balas doces. Do bombom, não é de revólver. De doces. E chegando lá, ele gostou e ficaram morando por lá. E ele, como professor de física, química e matemática, ele já começou a procurar colégios para dar aula. Aí ele deu aula nas universidades lá, nos melhores colégios de Recife, e começou o coleginho dele, com admissão, porque na época era admissão, né? Admissão ao ginásio. Só admissão. Alugou um prédio e dava só admissão. A Ascensão tomava conta do coleginho. Ascensão, repetir, prima do pai dela, meu tio. Prima de primeiro grau. E o Militão ficava dando aula. Militão, esposo da Ascensão. Aulas naquele não tinha tempo, ele dava Isso em Recife. Em Recife. Dava aula durante o dia e a noite, né? Então não tinha muito tempo para isso. E na hora da aula, ele ia. Aí se tornou ginásio. Aí que levou o nome de ginásio para Recife. Certo. Como nesse rolar de tempo. Eles estavam lá em Recife. Em Recife. O Militão fez um concurso federal. É o consumo federal. Consumo federal. O que era o consumo federal? Fiscal do consumo federal. Certo. O que atualmente seria a Secretaria da Fazenda? Os fiscais, tinha a Secretaria da Fazenda, mas tinha os fiscais, fiscal do consumo federal. Esse concurso. E ele esqueceu disso, né? Deu certo o colégio, estava tudo bem, deu tudo certo, estava tudo bem. Mas ele chamou, e era um dos melhores empregos, e o respeito do fiscal federal, era quase a vez do presidente, sabe? Certo. Era uma coisa assim, mais ou menos, era bem... Mas fala também para ali, todo mundo quer ver sua... Muito assim. Aí chamaram, e ele tinha 24 horas para se apresentar. Então não tem escolha quando é chamado. Você vai para onde manda. Então, eu porei a câmera aqui um pouco, porque é melhor ficar de frente agora. Porque você está falando muito. Eu estava mais tentando situar e agora é o instante exato que todo mundo quer saber das tuas ideias. Fale. Prossiga. Aí que nós chegamos em Cuiabá. Peraí, calminha. Você disse que eles vieram aqui para Fortaleza, não foi? Como é que vocês duas... Foi exatamente na casa da vovó Hilda, eu estava aqui em Fortaleza. Quem é a vovó Hilda? Mãe de sua mãe? Mãe da minha mãe. Isso. E a gente se encontrou. Então ela Onde era esse lugar da vovó Hilda? Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra, na Avenida Misterral. Por intermédio da Lívia, e ela... A Lívia é a filha mais velha da nossa tia-avó. A irmã mais velha da Ascensão, porque a Ascensão é a segunda. Você vê, aí a Ascensão pediu para o meu pai para me passar uns 6 meses com ela em Recife. Em Recife. E foi ele autorizou. Ele autorizou, mas desses 6 meses eu não voltei. Certo. Aí foi por intermédio. Como é que entra Cuiabá na história? O Militão foi chamado para do concurso, foi chamado, tinha 24 horas para se apresentar e tinha sido nomeado para Cuiabá. Aí nós fomos a Cuiabá. Ele tinha que ficar em Cuiabá 2 anos, depois ele seria transferido. Aí ele foi transferido para Campo Grande. E eu vim conhecer meu bem em Campo Grande. Certo, quando ele foi transferido. Dá para você dizer a primeira vez em que situação foi que você viu o bem? Eu morava numa quadra, abaixo. Prossiga. Continue, tem mais 20 minutos aqui nessa parte. Depois a outra parte a gente continua mais 1h30. E daí você fala dos seus netos, etc. Não, mas vai ser rápido, porque ali já não. Não, pode ficar tranquilo, são 14 horas e 45 minutos. Deixa eu te falar.
Aí a gente veio morar na mesma rua, em Campo Grande. Campo Grande, que hoje é a capital do Mato Grosso do Sul. A gente veio morar na mesma rua, a rua José Antônio. A gente quem? Eu e eu com a minha família, que era a família Ascensão, Militão, e ele com a família dele. E eu morava numa quadra que ficava entre a rua Cândido Mariano e a Adão Aquino. Uma quadra. Adão Aquino. E a rua Dão Aquino. Adão não, Dão. Dão Aquino. Aí ele morava, aí ele veio de São Luís de Cáceres e foi morar na mesma rua chamada Rua José Antônio, uma quadra na segunda quadra acima da minha casa, entre a Rio Branco e Afonso Pena, que é a avenida principal, em Campo Grande. E lá era uma mercearia, mas essa mercearia era do Godoy. Quem é Godoy? Era o dono da mercearia. Aí eu fui na mercearia um dia, e eu ia ser para a mercearia. Ele veio uns 2 meses depois de mim morar em Campo Grande. E eu sempre fui na mercearia. Aí eu fui na mercearia e cheguei lá, e cheguei em casa e disse, ô Peciliana, que era a nossa cozinheira, né? Aí Peciliana. Nossa, de quem? Lá na Ascensão, nossa cozinheira da nossa casa. Porque lá é a casa. Eles me tiveram lá como filha, tanto Militão como Ascensão. Certo. Entende? A prima do teu pai. Com o marido dela. Militão eu era uma filha e acabou. Primo do teu pai e da minha mãe também. É. E o marido da Ascensão me considerava uma verdadeira filha dele mesmo. Certo. Aí eu falei para a Peciliana, Peciliana é um gato que está no balcão. Eu cheguei e brinquei com a Peciliana. Aí eu disse, Peciliana, você não tem um gato? nada. Um gato. Siamês? Uma pessoa bonita, ele era bem bonito. Ele quem? Meu bem. Quem é meu bem? Lá tá aí. Aí. Aí daí começou. Ele miava muito esse gato? Olha só. Pronto, ele estava lá. Mas como foi essa história? Você foi comprar o quê? Você se lembra do que você foi comprar lá na mercearia? Não lembro. Perdeu a noção do que foi comprar. Sim, mas você foi lá. Ele que te atendeu? Ele que me atendeu. Como é que foi o atendimento? Foi bom? Uai, perfeito como qualquer outro atendimento de qualquer um vendedor. Ele se insinuou? Não. Você se insinuou? Não, também não, mas eu cheguei, admirei. E ele percebeu alguma não coisa? Não sei também, porque nunca perguntei. Nunca perguntou bem. Eu nunca perguntei. E dali isso a gente foi conhecendo, e tinha as irmãs também, que eram moças, solteiras, e a gente foi se conhecendo, e surgiu o namoro e terminou. Como é que começou? E construímos uma família. Como é Aí que... eu não posso voltar para Fortaleza porque eu tenho uma família construída. Mas como é que começou mesmo assim a abordagem? Primeiro olhar, a primeira frase, o convite para o cinema? Para te falar a verdade, eu não sei não te dizer. A primeira vez que vocês conversaram, não lembra? A gente conversou, a primeira vez que ele conversou. Como era o namoro na época? Pegava na mão? Claro. E era em casa, na casa dele? Você conheceu os pais dele? Sim, agora não espero. Interessante. Ele foi 2 meses depois que você foi morar, ele chegou. Ele também veio morar em Campo Grande. Diga assim, mas na mesma rua, né? Na mesma rua, uma quadra assim. Então era o destino. Ele é de onde, você sabe dizer? Ele é de Santa Catarina. Qual é a cidade? Santa